Tarde, caros alunos da Escola José Pereira, Quixeramobim, oitavo ano, né? Agora estamos começando nossa aula de geografia com esse vídeo que eu elaborei para vocês, que eu preparei exclusivamente, porque nós vamos tratar, se vocês pegarem o livro, no primeiro capítulo, vocês vão ver que o foco é a questão da demografia. E uma das coisas que nós vemos trabalhando é a questão da quantidade de pessoas em um local. Muito interessante, muito importante isso. E nós temos que ver que a quantidade de pessoas de um determinado local vai depender muito de quanto aquele local é atrativo para aquelas pessoas, né? Além de outros fatores de natalidade, de mortalidade, certo? Mas também, e uma coisa é o grande foco nosso hoje, a questão da migração. Nós falamos que a emigração, quando as pessoas saem de um local para outro. Por que elas fazem isso? Porque estão sofrendo, com poucas oportunidades naquele local, ou então estão sofrendo também devido a guerras, a conflitos de cultura, conflitos que a gente chama de étnicos, aqueles conflitos culturais, étnicos, de uma determinada etnia, raça, né? E cada raça tem sua cultura, e ela muitas vezes, essa cultura não é respeitada em determinados países. Então isso contribui para que haja a imigração. Pessoas saem de determinado país e vão para outro país. Veja essa imagem, como é chocante. Como é chocante essa imagem aqui desse navio, né, ou barco superlotado de imigrantes. E quando a gente fala em imigrantes, quando chega de um determinado local. Se o Brasil recebe pessoas que vêm de outros países, nós estamos falando numa imigração que vai direto para o Brasil, certo? Mas boa parte desses imigrantes, eles querem ir para os países desenvolvidos, se encontrarem oportunidades para lá, se acharem que vão encontrar. Só que por conta de grande parte dessas migrações serem ilegais, aí o que acontece? Esses países fazem de tudo para impedir. Então, nessa matéria aqui, nós temos imagens, o drama dos imigrantes ilegais na Europa. Esses imigrantes, eles estão indo de forma ilegal. A coisa é tão ilegal, primeiro é que eles não podem ir para lá sem o registro, sem passar por todo um processo burocrático. E a segunda coisa é que veja aí as condições precárias de viagem. Olha a precariedade desse transporte aí, superlotado, vem pessoas, de muita gente, de muitas pessoas para a Europa, né? Fugindo de guerras, fugindo de conflitos étnicos, buscando melhores condições de vida. Por muitos motivos, elas podem fazer esse deslocamento. Aí esses países europeus tentam fazer o quê? Impor barreiras, fazer uma fiscalização para que acabe com essa imigração. Porém, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela recomenda que os direitos humanos sejam considerados. O direito de ir e vir, que haja uma acolhida, um suporte por parte de todos os países para que as pessoas sejam tratadas como humanos e tenham condições de viver nos mais variados locais. Só que os países, cada um tem suas regras. Então não é muito aconselhável a pessoa ir sem nenhuma preparação ou de forma ilegal sair de um país para outro, não. Não é recomendado. Mas os países e a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ou a Organização das Nações Unidas, elas buscam fazer com que as pessoas
com que os países desenvolvam essa solidariedade com os imigrantes. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o Brasil. O que é que vocês acham? Vêm muitas pessoas para o Brasil? Vêm e já vieram também. Essa imigração, essa vinda para o Brasil já é de muito tempo atrás. Vieram africanos forçadamente trabalhar aqui como escravos, vieram colonizadores europeus, alemães, italianos, espanhóis, de vários tipos. Vieram também no século XIX japoneses, também alemães, italianos, né? Para o Brasil, os que mais vieram foram portugueses e italianos em toda a história, certo? Então, o Brasil tem sido atrativo nesse sentido, principalmente quando ele tem essa economia estável. Não é o caso agora que o mundo está passando por uma crise econômica devido à Covid, mas existe alguns atrativos que o Brasil continua tendo. Um país muito grande, um país, de certa forma, tem um povo acolhedor, né? E muita gente vem, só que muitas vezes de forma ilegal, se estabelecer aqui. Então, leiam os textos, se sensibilizem com essa questão da imigração, do que essa imigração, o deslocamento de pessoas de um país para o outro, vai interferir na estrutura daquela população, lá daquele país. O que é que ela vai deixar os imigrantes de cultura, de influência? Por exemplo, aqui no Brasil a gente pode ver em várias construções que foram deixadas pelos imigrantes aqui. A própria cultura, né? Os africanos, por exemplo, deixaram a capoeira e várias outras culturas africanas aqui, né? Então, obrigado pela atenção. Releiam o capítulo 1, porque é muito importante para desenvolver a habilidade de ter uma visão do mundo. Obrigado.